Bom dia, são 8h15, quinta-feira, 16 de agosto. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. CPI do Cachoeira recebe 3 depoentes, mas apenas um responde às perguntas dos parlamentares. Projeto de lei que tramita no Senado define regras mais claras para greves de funcionários públicos. Governo federal lança plano de obras e concessões de rodovias e ferrovias. E Congresso estuda nova forma de repartir recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Agora, no Senado em Dia. Três pessoas foram convocadas a depor na CPI do Cachoeira ontem. A única a falar convenceu os parlamentares de que não está envolvida no esquema do contraventor. O ex-presidente do Detran de Goiás teria sido indicado ao cargo por Carlinhos Cachoeira, segundo a Polícia Federal. Edivaldo Cardoso apresentou à CPI um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Eu permanecerei em silêncio, invocando o preceito constitucional que assegura a todos os brasileiros. Ilner Braga, ex-segurança de Demóstenes Torres, também estava com um habeas corpus e não prestou depoimento. Conforme a orientação do meu advogado, permanecer em silêncio. Os dois foram dispensados pelo presidente em exercício da CPI, o que gerou protestos de alguns parlamentares. Me parece que ele não pode ser dispensado sem antes ser perguntado. O Supremo Tribunal Federal, com essa decisão aqui, está dizendo que nós, deputados e senadores, estamos já praticando ameaça a cidadãos. Das 3 pessoas convocadas pela CPI, uma aceitou prestar depoimento, Roseli Pantoja. Ela seria sócia de uma empresa de fachada que movimentou cerca de 60 milhões de reais em recursos provenientes da construtora Delta e dos negócios ilegais de Carlinhos Cachoeira. Eu não trouxe advogado, estou aqui sozinha. O que eu tenho a dizer a vocês foi que meu nome foi usado. Eu fiquei sabendo há 2 meses, mais ou menos, através de um jornalista, que o meu nome estava envolvido. Roseli disse que o CPF usado para abrir a empresa não pertence a ela. Tive na Polícia Federal para saber, apresentei-me ao Senado para que eles, estavam me procurando os antigos endereços, procurando antigos vizinhos meus. Então, por isso, achei que podia com certeza ser eu. Mas o CPF não é meu. Ela afirmou que é ex-mulher do contador Gilmar Moraes, que aparece nas investigações como sócio de outra empresa de fachada. Eu abri uma loja, ele fez a documentação da minha empresa, que eu tenho hoje atualmente. Eu dei uma procuração a ele na ocasião para poder ele abrir essa empresa, porque, segundo ele, facilitaria para ele, Eu não precisava ir em cartório para abrir a empresa, eu teria que trabalhar. Não, olha, você me passa uma procuração e eu abro a empresa para você e te entrego prontinha. Ela veio aqui constrangida por não saber de nada que aconteceu e com a certeza de que é uma pessoa correta, pelo menos deixou e mostrou isso à CPI e a todos nós. Alguns integrantes da CPI vão propor a convocação do ex-marido de Roseli Pantoja. Para muitos, o depoimento abriu uma nova fase nas investigações. Nós precisamos aprovar rapidamente os requerimentos que quebram sigilo das empresas laranjas. Algumas delas ainda não tiveram sigilo quebrado. São 16 empresas laranjas do esquema Cachoeira, ligadas à Delta. Esta é a investigação que vale agora. Eu não sei aonde que tiraram essa história de que a história do senhor Carlos Cachoeira está resolvida. Ele corrompeu agentes públicos, juízes, promotores, deputados, senadores, continua atuando no estado de Goiás e é como se isso não existisse. Nós vamos continuar investigando a organização do senhor Carlos Cachoeira. A próxima reunião da CPI do Cachoeira será na terça-feira que vem. Serão ouvidos 2 procuradores de justiça e 2 pessoas ligadas ao governo de Goiás. A Constituição prevê o direito de greve para os servidores públicos, mas ainda não foi aprovada uma lei para regulamentar esse direito. Hoje são mais de 300 mil os servidores federais de braços cruzados em todo o país. No Senado, um projeto de lei pretende dar regras mais claras para greves de funcionários públicos. Nós queremos a reposição das perdas, porque desde a época do governo Fernando Henrique a gente não tem nenhuma correção nos salários, a paridade entre os servidores ativos e aposentados, a melhoria da qualidade do serviço público e a valorização dos servidores.
como os outros também servidores, de um modo geral, também estão reivindicando também uma proposta decente, porque nós, servidores, ganhamos muito baixo da tabela de alguns outros órgãos que existem no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A nossa carreira não corresponde mais à realidade do nosso trabalho. Então nós temos um projeto que reestrutura completamente a nossa carreira, redefinindo um novo piso, nova relação entre os níveis de crescimento na carreira, preservando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como indutor central do nosso trabalho e, fundamentalmente, garantindo uma segurança na nossa entrada até o final da nossa vida na instituição. Cleusa, Sandra e Marina são exemplos dos milhares de servidores que cruzaram os braços. A greve atinge 370 mil profissionais, de acordo com a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Alguns estão parados há 3 meses. Nesta semana, sindicatos organizaram uma série de protestos em Brasília para pressionar o governo. A greve repercute no Senado. Quanto mais você estabelece um diálogo na hora certa, fica melhor para o governo, fica melhor para os funcionários e fica melhor para a sociedade. Esse desencontro que houve está muito ruim para todo mundo. A greve é algo que está mais, neste momento, preocupando o governo federal. E é natural que seja nesse momento, né? Porque agora, no mês de agosto, é quando o governo brasileiro remete ao Congresso Nacional a lei orçamentária. A Constituição prevê o direito de greve, mas após 23 anos, ele ainda não foi regulamentado para os servidores públicos federais. Um projeto do senador Aloysio Nunes, na Comissão de Constituição e Justiça, propõe que tanto a convocação de Assembleia Geral quanto a definição das reivindicações sejam feitas pela entidade sindical. O poder público terá até 30 dias para se pronunciar. Só depois disso os servidores poderiam entrar em greve. O texto define ainda que 60% dos funcionários devem permanecer em atividade. No caso de serviços essenciais, como assistência hospitalar, abastecimento de água e distribuição de energia, esse percentual sobe para 80%. De tal modo a garantir para o servidor o direito da sua manifestação, da sua reivindicação, garantir a negociação prévia, mas também garantir ao público que um patamar mínimo de serviço lhe seja assegurado, conforme o grau de essencialidade do serviço onde se verifica a greve. Quem está coordenando as negociações do governo com os grevistas é o Ministério do Planejamento, por meio do secretário de Relações do Trabalho, Sérgio Mendonça. Ontem houve reunião com os professores das universidades federais, mas depois de 5 horas não se chegou a acordo. O governo federal lançou ontem um plano de obras e concessões de rodovias e ferrovias. É o programa de investimento em logística. Empresários, ministros e parlamentares, entre eles o presidente do Senado, José Sarney, participaram da cerimônia que ocorreu no Palácio do Planalto. A presidente da República, Dilma Rousseff, e o ministro dos Transportes, Paulo Passos, anunciaram medidas para aumentar os investimentos em infraestrutura. Nos próximos 25 anos, 133 bilhões de reais serão aplicados no transporte terrestre. 42 bilhões se destinam à manutenção e duplicação de 7.500 quilômetros de rodovias. Outros 91 bilhões serão investidos na construção e reforma de 10 mil quilômetros de ferrovias. Esse projeto é um projeto que ele visa assegurar que o país comece a ter cada vez mais uma estrutura de transporte compatível com o tamanho dele. O planejamento dos transportes no país passará a ser integrado, sob coordenação da empresa de planejamento e logística, criada por meio de medida provisória. O investimento forte em infraestrutura ele não só reduz custo, como ele também auxilia o crescimento da economia através da substituição das desonerações tributárias, mas muito mais, ele vira uma alavanca muito forte de investimentos, de geração de emprego. Nós somos mega eficientes na produção. Aí na hora que você transporta isso para exportar, por exemplo, você perde 60% dessa eficiência, você vai pelo ralo, por fato de não ter esses modais de uma maneira eficiente. Nosso país realmente tem esses entraves, nós estamos enfrentando esses entraves agora, tá? Com a ajuda do empresariado nacional, com a ajuda do Congresso Nacional, o Executivo com muita disposição, quer dizer, está caminhando muito bem. O plano prevê a concessão de estradas à iniciativa privada, que só poderá cobrar pedágio quando concluir 10% das melhorias.
No plenário do Senado, o Programa de Investimento em Logística recebeu elogios e críticas. Agora o governo anuncia a duplicação de 5.700 quilômetros. Há 4 anos atrás eram 270 quilômetros. Um programa que fracassou até o momento. Não, em cima desse fracasso, uma nova promessa. Dessa vez são 5.700 quilômetros. Vejo com grande expectativa a decisão do governo federal em atacar essa premente necessidade do país. Com isso, além de promover investimentos que asseguram o crescimento da nossa economia nos próximos anos, estaremos garantindo emprego e renda para inúmeros brasileiros. Os senadores também comentaram o resultado do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A média é vergonhosa, 4,1. A segunda tragédia é que mesmo as particulares só chegam a 6, em média. A outra tragédia é que o ensino fundamental das públicas fica em 3,9, tanto a municipal quanto a estadual. Abaixo de 4. Reprovadas. Tenho recebido do setor empresarial do meu estado o pedido para que aumentem o percentual de investimentos em educação. Mas, de outro lado, também o pedido redobrado para que não haja uma penalização novamente sobre o setor privado. O governo tem que fazer sua parte, economizando, racionalizando, para que a gente tenha um melhor investimento, um investimento de qualidade. A produção de energia e o meio ambiente no país foram tema de um debate ontem no auditório do Interleges, em Brasília. O encontro fez parte de fórum organizado pelo Instituto Brasileiro Ação Responsável. Reuniu representantes do governo, da indústria, comércio, das universidades e centros de pesquisa. O Brasil é o 10º consumidor mundial de eletricidade, num ranking liderado por Estados Unidos e China. O crescente consumo de energia é uma preocupação mundial e a busca por fontes renováveis é tarefa para todos os países. O representante do Ministério das Minas e Energia disse que o Brasil vem ocupando posição de destaque na busca por alternativas. Se você considerar o tamanho do país, a gente tem quase 50, 48, 46 e subindo de participação de energia renovável na matriz energética. Na matriz elétrica, ele chega a impressionantes 86%, 87% de geração. Então o Brasil ele é o primeiro da classe nessa turma. Segundo os participantes do encontro, o maior desafio para o governo federal é garantir que todos os brasileiros tenham energia de qualidade a preços mais baixos e sem comprometer os recursos naturais. Hoje o Brasil tem uma matriz de energia, tanto de matriz de energia primária quanto de matriz de energia elétrica, que tem um alto percentual de participação de fontes renováveis de energia. Então o desafio é crescer, garantir energia para todo mundo, né? E garantir a alta participação de fontes renováveis nessa matriz nossa. O custo da nossa energia hoje pode ser decomposto em três grandes fatores. O custo da energia em si, tarifas e encargos. E o governo federal está trabalhando no sentido de reduzir tanto o custo da energia como encargos e tarifas. Quanto cada estado e o Distrito Federal deve receber em repasses da União? Os parlamentares têm até o fim do ano para aprovar uma nova forma de repartir os recursos do Fundo de Participação dos Estados. O Fundo de Participação dos Estados é um mecanismo de transferência de dinheiro da União para os estados. Serve para pagar salários e até realizar investimentos. É formado por 22,5% do que é arrecadado pela União com 2 impostos, o de renda e o sobre produtos industrializados. Este ano deve receber cerca de 50 bilhões de reais. É um fundo para diminuir desigualdades regionais. Por isso, 85% é destinado aos estados e municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O restante fica no Sul e no Sudeste. A quantia que cada município recebe depende do número de habitantes. Quanto maior a população, maior é o valor repassado. Essa divisão foi definida em 1965, mas muitos estados consideram o cálculo injusto.
Em 2002, as regras deveriam ter sido revistas. Como até hoje isso não foi feito, o Supremo Tribunal Federal deu prazo para que, até o fim do ano, deputados e senadores criem uma nova lei para distribuir esses recursos. Pode ser uma luta entre estados desenvolvidos e não desenvolvidos, ou ricos e pobres. E aí é preciso que a conceituação fique clara e que a proteção aos necessitados seja exercido como o mundo todo faz. O objetivo nosso agora é tornar o FPE mais justo para todos os estados brasileiros. Parlamentares apresentaram propostas para uma nova divisão do fundo. O relator delas também vai analisar sugestões da comissão de juristas instalada pelo Senado para propor um novo pacto federativo. Nossa ideia, inclusive, é tentar ir ao encontro do que os juristas vão fazer. Deixando claro que a avaliação nossa desde o início é que essa é uma tarefa que compete efetivamente ao Senado. A nova divisão é uma das leis tributárias em discussão no Senado. No primeiro semestre, os senadores aprovaram novas regras para o comércio eletrônico e para a taxação nos portos. O líder do governo acredita que, apesar das eleições municipais, tudo será votado. Há um calendário específico já aprovado para o segundo semestre, tanto no Senado quanto na Câmara. Esse calendário foi muito pensado por todas as lideranças e pela mesa diretora, aprovado pelo plenário. Que está atento a todas as janelas, não só de medidas provisórias, mas também de pauta, para que nós possamos votar algumas matérias que são polêmicas, mas necessárias no segundo semestre. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.